bastante com a sua participação, não é isso mesmo, Mauro Taliaferri? Opa, vamos lá, pessoal, todo mundo mandando mensagem pelo Twitter com a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Boa noite para você, mande sua mensagem, sua pergunta, sua participação, sua opinião, sua crítica, o que você quiser, a gente está aqui para acompanhar e eu leio no ar para você. Escreve com a hashtag para que a nossa produção consiga encontrar o seu tweet e possa colocá-lo no ar. Hoje a gente vai conversar com Roberto Jefferson. Você se lembra dele? Ele foi condenado no Mensalão. Mensalão até então, o maior escândalo de corrupção que já tinha sido revelado no país. Jefferson recebeu o perdão da pena, reassumiu a presidência do PTB e agora assiste de fora aos desdobramentos, tanto do impeachment da presidente Dilma quanto da Operação Lava Jato. Nós vamos saber o que ele acha desses capítulos mais recentes da nossa política. Será que Roberto Jefferson está tão de fora assim da política? Boa noite. Não está assistindo tão de fora não, né? Eu acho que eu vou trocar para dizer assim, está assistindo de camarote. Estou assistindo bem de perto. Bem de perto. Bem de perto. Eu fico em Brasília 3 vezes por semana, Mariana. Nós estávamos conversando sobre isso aqui antes do programa entrar no ar. Porque está morando no interior do Rio. Eu moro em Comendador Levi Gasparian. Aí desço para o Rio, fico... Domingo à noite eu durmo no Rio. Domingo e segunda. Terça viajo a Brasília. Aí quinta ou sexta eu viajo. Ou venho a São Paulo, ou eu vou a Porto Alegre, ou eu vou a Belo Horizonte. Semana passada eu fui a Belém e Macapá. Isso faz parte do meu trabalho como presidente nacional do PTB. E o senhor pode ou poderia se lançar candidato se desejasse, porque com o perdão da pena o senhor pôde reassumir a sua função de presidente do PTB. E um cargo político, o senhor poderia se candidatar? Posso. E vai? Vou disputar uma eleição para deputado federal. Vai, já decidiu? Já. Eu vou voltar. Já falou com a esposa, a Ana já deixou? Já. Ela está acostumada a essa vida. Ela costuma dizer que a casa dela é no avião. Você sabe que a gente dorme em tantos lugares diferentes, em tantos hotéis, que às vezes ela acorda de noite e não sabe para onde é o banheiro. Ela diz, onde é o banheiro do bigode direito ali, ó? Porque realmente confunde. Claro. Confunde a cabeça. Claro, essa vida itinerante pelo Brasil. Mas viajando tanto pelo Brasil, esse cargo que você vai disputar poderia ser um cargo nacional. Um cargo para presidente da República? Por que não? Isso depende, assim, de uma estrutura mais sólida, de um envolvimento maior, de uma estrutura bem densa. É uma coisa que tem que ser bem discutida dentro do partido. Então o PTB ainda não tem um candidato para 2018? Isso pode ser que surja, mas o nosso caminho natural é uma aliança. Se o presidente Temer decidir se candidatar em 2018, qual vai ser a postura do PTB? Ele é um grande nome. O presidente Temer pegou o país numa situação dificílima, numa crise gravíssima, que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, e está equilibrando a economia do país. Esse mês, os índices de inflação já são os menores em 34 anos. Ele tem tomado medidas assim, importantes na área da economia, tem conduzido com muita cautela o país, faz agora a reforma da Previdência e faz uma modernização da legislação trabalhista, e eu creio que o país volta a crescer. Nós temos hoje 12 milhões de desempregados, mas são 20 milhões de pessoas sem trabalhar. Porque você tem um seguro-desemprego e procurando emprego no total com mais 12, 20 milhões de pessoas. Não é fácil não. E eu creio que até meados desse ano, até o final do terceiro trimestre desse ano, nós já consigamos assim, recuperar em 4, 5 milhões as vagas de emprego. Mas o senhor diz que o presidente Temer tem todas essas dificuldades para superar e que está fazendo um bom trabalho. Agora, não é tão bom o trabalho dele na escolha de ministros, porque essa é pelo menos uma das áreas em que ele é bastante criticado. Por quê, Mariana? O que você vê? Porque ele escolhe Romero Jucá, o Jucá tem que sair, o Fabiano Silveira sai, o Henrique Alves sai o Medina, que é advogado-geral da União, saiu mais recentemente o Marcelo Caleiro, saiu o Gedel Vieira Lima, agora ele escolhe Moreira Franco, quer dizer... O Moreira, ele está citado num depoimento na Lava Jato, mas nem quer atuar contra ele.
Quer dizer, uma citação não inviabiliza uma pessoa. E isso é uma coisa, a condenação a partir da publicação de uma notícia está assim uma coisa muito violenta. O que há contra o Moreira Franco? Não, ele foi citado na Lava Jato. Moreira é um ministro importantíssimo do governo. Ele é uma inteligência em favor do governo. Tomara que ele consiga acertar, que o envolvimento seja assim uma coisa passageira, sem muita importância, e ele se consolide como ministro. É uma grande inteligência. E ele escolhe Moreira Franco na sequência de ter escolhido o nome para a substituição do ministro Teori Zavascki no STF, que foi Alexandre de Moraes, que também foi um nome que recebeu bastante crítica por ser filiado ao PSDB. Não é nem que ele seja só amigo. Ele era filiado a um partido e ele está trabalhando no governo. Mariana, um dos maiores ministros da atualidade no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Nelson Jobim. E era do PMDB, um brilhantíssimo constituinte. Eu fui colega constituinte dele em 1988. Um brilhante constituinte, um brilhante jurista, um grande ministro do Supremo. E daí que seja político, filiado ao partido. O ministro Alexandre Moraes é um promotor de carreira, é um professor de direito constitucional. Ah, mas se filiou a um partido político, e isso eiva de suspeição, marca de suspeição a carreira dele? Não creio. Será um grande ministro. Se ele tiver que julgar alguma coisa relacionada a, por exemplo, o governo do qual ele fez parte, com o governo federal, acredita nisso? ele não deveria se declarar suspeito? Você crê nisso? Não sei como deve ser. Eu vou fazer eu nunca fiz direito. Luiz Fux foi feito ministro à época da Dilma por uma indicação do Zé Dirceu. O Zé Dirceu escreveu da prisão que o Luiz Fux era um traidor, porque não votava a favor do PT. O ministro Toffoli, que foi advogado do PT, era advogado do PT, no Supremo Tribunal Federal vota em favor da justiça. Foi acusado pelo PT de traidor também. Isso não quer dizer que você sendo indicado por uma pessoa, por um partido no Supremo, que você vai atrair a sua convicção jurídica. Ou que você fique vinculado a essa pessoa com algumas obrigações. Não existe, não creia nisso, Mariana. Não, o ministro Marco Aurélio, ele foi indicado pelo Collor. Sim. Ele era ministro do Tribunal Superior do Trabalho e primo do Fernando Collor. Ele jamais tomou uma decisão em favor do Fernando Collor. Até o pessoal dizia, o que adianta o Collor ter indicado esse ministro? O ministro Celso Melo, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, foi indicado pelo José Sarney. Jamais vocês ouviram dizer que ele tivesse tomado uma atitude para beneficiar quem o indicou. Então eu não acredito nisso. Creio que o ministro Alexandre será um grande ministro. A gente não está numa fase... Peraí, Mauro, eu queria só fazer uma observação. A gente recebe alguns tweets durante o programa, alguns são um pouco indelicados. Não tem importância. Então tem um tweet da Alessandra que pergunta se o senhor está usando uma tornozeleira. Já usei. Já usou? Já usei, mas não uso mais. E a Patricinha de Jundiaí vai pedir para o senhor cantar. Ele vai cantar então, Patrícia, ao final do programa vamos pedir ao Bob para cantar. Continua, Mauro. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: a gente não está numa fase em que, além de parecer, a gente está na fase da mulher do César, que além de ser honesto, é preciso parecer honesto. Então uma indicação como a do ministro Alexandre de Moraes, politicamente nesse momento não teria sido melhor indicar, por exemplo, um juiz de carreira, um juiz federal, por exemplo? Eu tenho lido. Criaria menos desgaste político. Olha só o que eu tenho lido. Que a Associação Nacional de Magistrados quer indicar o juiz Sérgio Moro. Sugere no nome do juiz Sérgio Moro. Na verdade, eles querem um juiz federal. O juiz Sérgio Moro surgiu numa lista... Sim, vamos lá. Seria o pior dos nomeados para o Supremo. Por quê? Ele não poderia, no Supremo, julgar os processos da Lava Jato. Porque se ele é um juiz de primeiro grau da Lava Jato, ele não pode julgar no Supremo os processos que ele instruiu,
que ele julgou em primeiro grau. Ele não pode julgar a sentença dele. Então ele ficaria fora da Lava Jato. Seria o pior dos ministros. Quer dizer, é uma bobagem. Fica uma coisa passional, sem reflexão. E quando você olha, diz, mas e o Sérgio Moro? Um grande juiz, um grande homem. Mas não poderia ser juiz do Supremo, porque todo mundo quer o mais puro para a Lava Jato. E ele não poderia ser juiz da Lava Jato no Supremo, porque ele é o juiz do primeiro grau do processo da Lava Jato. Ele não pode decidir no Supremo sobre alguma coisa que ele já decidiu em primeira instância. Não pode, então ele ficaria impedido de agir, seria um erro colocar o juiz. O juiz Sérgio Moro conheceu muitos anos atrás um processo que ficou conhecido como o processo do Banestado. Foram enviadas para fora do país, pelas contas CC5, foram enviados 150 bilhões de dólares. E, de repente, o Supremo já analisou o excesso de Moro no caso do Banestado. Quer dizer, o Moro já tinha trabalhado no Banestado. Mas o Banestado foi um caso, uma investigação que acabou esfriando, ou por falta de dinheiro, ou por falta de vontade política, por falta de investimento na investigação. Quando chegou a fase de seguir o dinheiro, essa investigação acabou. A Lava Jato, isso não pode acontecer com a Lava Jato? De botar em panos quentes na Lava Jato, de esfriar uma operação que o povo brasileiro tem tanta ânsia de que chegue até o final? Não há a menor condição. O processo está em andamento. Os depoimentos estão sendo tomados, os inquéritos foram abertos. Nós já estamos em fase de denúncia e sentença. O senhor é a favor da abertura do depoimento da Odebrecht? Eu sou todo ato público tem que ser público. São depoimentos públicos, dizem ao interesse do Brasil. A opinião pública, o povo do Brasil tem o direito de saber como agiu cada agente político, ou empresarial, ou administrativo, no curso desse processo. No caso da delação do Odebrecht, é só a fase da delação ainda. Isso deveria ser público, uma vez que ainda não tem as provas, ainda não foi feito todo o trabalho de investigação. Mas a partir do momento que o Supremo recebe essas delações, elas podem ser tornadas públicas. E eu sou a favor que se abra imediatamente cada delação daquela. Eu também sou a favor, porque se os contratos eram públicos, se o dinheiro era público, se os políticos estão exercendo um mandato público, tem que ser público também, inclusive a delação. Não há o que esconder. As coisas têm que ser à luz do sol, à luz do dia. Um dos nossos telespectadores aqui, o Dr. Arno, está dizendo não esquecer a importância desse senhor como iniciante indireto da Lava Jato, dizendo que o senhor teve coragem, se referindo ao episódio do Mensalão. O que, botando em perspectiva hoje, o que o Mensalão significou em relação à Lava Jato? O prefácio. Ali foi o começo de tudo. Foi o prefácio e o primeiro capítulo. Eu penso, Paulo, que aquela minha ação, quando fiz a denúncia à imprensa, e eu fiz a denúncia à imprensa depois de haver alertado ao presidente Lula 2 vezes sobre esse episódio, fato que ele não nega em depoimentos que prestou mais tarde no Supremo Tribunal Federal. Eu disse ao presidente, está vendo isso vai ser um escândalo de dimensões nacionais. Ele não tomou nenhuma medida e a coisa veio à baila, né? Eu tive depois que eu dei uma entrevista à jornalista Renata Lopretti, à época ela estava na Folha de São Paulo, e depois na tribuna da Câmara dos Deputados, e ali foi o começo de tudo. Àquela época, Mauro, havia assim, todo mundo acreditava no PT, parecia que realmente era uma coisa assim mais pura, mais limpa, o Lula parecia assim. De repente todo mundo começou a descobrir que era muito pior do que o que eles acusavam no passado, né? As práticas eram da pior qualidade. Eu não imaginava, eu falo isso a você de coração, Mariana, e digo isso a você, Mauro, é que as coisas chegassem onde chegaram. Roberto Jefferson, você tinha a dimensão, quando você fez aquela denúncia sobre o Mensalão, do tamanho dessas coisas? Você sabia desse rombo da Petrobras? Você sabia desse rombo do BNDES? Não, nem imaginava que a coisa chegasse a esse tamanho. Não imaginava o tamanho? Não imaginava, não. Da onde se imaginava que saía o dinheiro para o Mensalão? Mariana, todo partido de governo
todo partido que tem assento no governo, ele tem apoio mais fácil das classes empresariais. Então ele tem caixa para partilhar com os outros partidos. Podia ser de patrocinadores ainda? Sim, sim. Mesmo que fossem escondidos, caixa 2? Mariela, até recentemente, até há uns 8 anos passados, a coisa funcionava da seguinte maneira: quando alguém doava para uma campanha política, dava 10% oficial e 90% por fora. Para não ficar comprometido. Por que, Roberto Jefferson, isso? É uma coisa assim, da mesquinharia humana. Ganha o PT, pega a lista de doadores no Tribunal Superior Eleitoral. A lista de doadores, vamos dizer, de uma